Ele achava que estava contratando uma simples governanta para sua mansão em Lisboa, até descobrir que ela era a única pessoa no mundo que sabia o que aconteceu na noite em que ele perdeu tudo, inclusive a memória. Lisboa amanhecia coberta por uma névoa fina, o tipo de manhã que parece esconder segredos. No banco traseiro do Mercedes preto, Rafael Monteiro observava o reflexo do próprio rosto no vidro. 10 anos. 10 anos desde a última vez que pisara naquela cidade. O avião havia pousado no aeroporto Humberto Delgado às 6h45, mas o tempo parecia não ter se movido desde então. As ruas, os bondes amarelos, até o cheiro de café torrado, tudo permanecia como ele lembrava, embora a memória dele fosse um campo minado de buracos. O motorista do hotel olhava pelo retrovisor, curioso, mas Rafael mantinha o mesmo semblante frio que o tornara um nome temido nos círculos financeiros de São Paulo. No relógio Rolex de aço prateado, os ponteiros marcavam 8h15. O carro parou diante da fachada imponente do Hotel Avenida Palace, aquele edifício que parecia ter sido esculpido pelo próprio tempo. Mármore, vitrais e o brilho antigo de ouro desbotado. O porteiro abriu a porta com um leve gesto e um bem-vindo, Sr. Monteiro, que soou familiar demais. Rafael hesitou por um instante. Não sabia por quê, mas o cheiro do saguão, uma mistura de cera, flores secas e madeira antiga, o atingiu como um flash de algo distante. Um piano tocava suavemente no fundo, e uma nota em particular fez seu coração bater errado. A recepcionista sorriu. O sotaque lisboeta dela soava quase musical. Ela disse que sua reserva estava confirmada e entregou a chave magnética. Rafael olhou o número gravado em dourado, 708. Por um momento, sentiu um arrepio leve na nuca. O mesmo número ecoou em sua cabeça como se tivesse peso próprio. Mas logo afastou o pensamento, acreditando ser coincidência. Subiu pelo elevador antigo, com espelhos manchados e um rangido metálico que lembrava um suspiro preso. Quando as portas se abriram, o corredor do 7º andar se estendia diante dele. Tapetes vermelhos, paredes creme, luzes amareladas. Tudo em silêncio, o cartão deslizou pela fechadura. Um clique suave, a porta se abriu. O quarto era amplo, com cortinas grossas e uma varanda voltada para a Praça dos Restauradores. Havia algo na atmosfera. Uma presença invisível, como se o ar ainda guardasse palavras ditas há muito tempo. Rafael largou a mala no chão e ficou parado, olhando ao redor. O papel de parede tinha desenhos de folhas antigas. Sobre o criado mudo, uma rosa branca num vaso de cristal. E na cabeceira, o número 708 gravado em metal escurecido. Ele passou os dedos pelo número, sentindo a frieza do metal. Por um segundo, um som breve ecoou em sua mente. O estalo de vidro quebrando, alguém gritando seu nome, e depois, nada. A lembrança se dissolveu tão rápido quanto veio, mas o coração dele não desacelerou. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, observando as luzes da cidade refletindo no Tejo. O vento trazia o cheiro salgado do rio misturado ao das castanhas assadas. Abriu o laptop, revisou os contratos da fusão. O verdadeiro motivo de estar ali, mas a mente voltava, insistente, ao número 708. Ao som do piano, a sensação de déjà vu. Ele fechou os olhos, encostando a cabeça na poltrona. E no instante em que o sono o tomou, uma frase surgiu, tão nítida quanto uma voz real. Não volte lá, Rafael. Ele acordou sobressaltado, suando. O relógio marcava 3h11. O quarto estava escuro.
exceto por uma luz suave vindo do corredor. Alguém havia deixado uma bandeja diante da porta. Uma xícara de café ainda fumegava, e ao lado dela um pequeno bilhete escrito à mão. Para o Sr. Monteiro, como nos velhos tempos. A caligrafia era familiar. O amanhecer em Lisboa tinha uma luz que não se repetia em lugar algum. Rafael observava o sol filtrando-se pelas cortinas grossas do quarto 708, dourando o ar como se o tempo passasse devagar. O café da bandeja ainda estava quente. Ele o levou aos lábios e sentiu o mesmo sabor de uma década atrás. Forte, com um leve toque de canela. Mas foi o bilhete que o fez estremecer de novo. Como nos velhos tempos, virou o papel entre os dedos. A caligrafia era firme, inclinada para a direita, a mesma de quem um dia escrevia partituras nas madrugadas frias de Alfama, com o cabelo preso e os olhos cheios de música. Isabela. O nome veio à mente como um eco proibido. 10 anos tentando não pronunciá-lo. Mas bastou uma linha para tudo voltar. O som do piano, o perfume de jasmim e aquele olhar antes da explosão. Ele respirou fundo, tentando afastar o passado. Precisava manter o foco. Às 10 horas, teria reunião com os investidores alemães sobre a aquisição da rede Lusitânia Hotels. Mas o pensamento insistia em escapar, voltando sempre ao bilhete. Vestiu o terno escuro, ajeitou a gravata e desceu para o café da manhã. O elevador deslizava lentamente e o som do metal roçando contra o eixo lembrava um metrônomo distante. O saguão estava quase vazio. Somente o pianista do hotel tocava. Um homem idoso, terno bege, dedos longos sobre as teclas de marfim. A melodia era delicada, mas havia algo nela que fez o sangue de Rafael gelar. Não era qualquer música. Era a Clair de Lune, de Debussy. A mesma peça que Isabela tocava na noite do aniversário dele. A mesma que parou abruptamente antes de tudo desmoronar. O garçom trouxe o jornal e o cumprimentou com respeito. Mas Rafael não ouviu. O som do piano parecia vir de outro tempo. Ele se levantou, movido por impulso, e seguiu a melodia até o salão lateral, onde o velho pianista continuava a tocar, olhos fechados, como se estivesse possuído pela lembrança de alguém. Quando a última nota soou, Rafael perguntou tentando soar casual. Desculpe, essa música por que a escolheu? O homem sorriu sem abrir os olhos. Uma mulher pediu que eu tocasse. Disse que era para o hóspede do 708. Rafael ficou imóvel. Uma mulher? Sim, de cabelo castanho e olhos tristes. Deixou uma rosa branca também. No instante em que o pianista apontou para o balcão, ele viu uma rosa branca idêntica à que estava no quarto, fresca, ainda úmida de orvalho, e ao lado dela, uma xícara de café vazia. O coração de Rafael disparou. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Apenas o eco distante de passos femininos subindo as escadas de serviço. Subitamente, uma sensação conhecida o invadiu. Como se estivesse revivendo algo que não devia. As mãos suaram, a respiração ficou curta, e por um instante, o saguão inteiro pareceu girar ao redor dele. A voz do pianista o trouxe de volta. O senhor está bem, Dr. Monteiro? Rafael assentiu, tentando recuperar o controle. Sim, só um pouco cansado da viagem. Mas dentro dele, algo já havia mudado. A música, a rosa, o bilhete, o café, tudo apontava para uma mesma pessoa. Uma que oficialmente estava morta há uma década. Subiu para o quarto e trancou a porta. Abriu o notebook, conectou-se à base de dados de sua empresa em São Paulo e digitou com dedos trêmulos. Isabela Duarte, status atual.
A tela carregou por alguns segundos. Depois, apareceu uma linha solitária. Sem registro, nada. Nenhum documento, nenhum endereço, nenhum histórico. Como se ela nunca tivesse existido. Rafael encostou-se na cadeira, o coração batendo no ritmo da melodia que ainda ecoava em sua mente. E então percebeu. A mesma melodia agora vinha de algum lugar acima, do 7º andar. Lenta, suave, viva, como se alguém estivesse tocando apenas para ele. O corredor do 7º andar estava vazio. O carpete vermelho abafava os passos de Rafael, mas o som de um piano ainda ecoava, distante, difuso vindo de algum quarto. A cada passo, a melodia se tornava mais clara, até que parou abruptamente. Como um suspiro cortado, ele ficou imóvel diante da porta 708, a chave magnética ainda em sua mão. Por um segundo, o ar pareceu mudar de densidade. A maçaneta estava fria. Girou devagar e a porta se abriu com um estalo quase imperceptível. O quarto estava em penumbra. A cortina semiaberta deixava passar uma faixa de luz pálida. No ar, um cheiro inconfundível. Jasmim. Rafael entrou, hesitante. O relógio de parede marcava 10h47. Sobre a mesa, havia um livro de partituras aberto. Páginas amareladas. Notas escritas à mão e, no canto inferior direito, uma assinatura pequena e delicada. Isabela Duarte, 2013. O som do próprio batimento cardíaco dominou seus ouvidos. A cabeça girava e uma sensação estranha o tomou. Como se estivesse ali, não pela primeira vez, mas pela milésima. Ele passou os dedos pelas notas e, ao tocá-las, um fragmento de lembrança atravessou a mente. Um quarto idêntico a este. Uma mulher rindo ao piano e ele mesmo, de camisa branca, dizendo algo que não conseguia lembrar. A memória quebrou abruptamente com o som de algo caindo. Virou-se rápido. Uma bandeja de prata estava no chão, derrubada. E na soleira da porta, uma sombra feminina, imóvel. Por um instante, o tempo parou. O rosto não estava totalmente visível. Apenas o contorno. Cabelo preso, uniforme branco, uma rosa presa ao bolso. Rafael deu um passo à frente. A mulher pareceu hesitar, depois virou o rosto. A luz do corredor iluminou apenas metade do perfil. Mas foi o suficiente. Era ela, Isabela. O coração de Rafael parou por um segundo. As pernas ficaram trêmulas. A boca tentou formar um nome que o cérebro recusava pronunciar. Mas ela apenas o olhou. Um olhar silencioso, pesado, como alguém que reconhece um fantasma, mas não pode demonstrar. Boa noite, Sr. Monteiro. A voz era baixa, profissional, como se nunca o tivesse visto antes. Ela se abaixou para pegar a bandeja, sem deixar que os olhos se encontrassem de novo. Rafael tentou falar algo, mas nada saiu. A garganta seca, o corpo rígido. Ele apenas a observou sair, ouvindo o som dos passos dela desaparecendo pelo corredor. Quando a porta fechou, o quarto pareceu encolher. O ar ficou denso. O silêncio ensurdecedor. Ele olhou em volta, procurando algo, qualquer prova de que aquilo era real. E então viu, sobre o travesseiro, uma fotografia antiga. 2 jovens sorrindo diante da mesma varanda. Ela com o cabelo solto, ele segurando uma taça de vinho. No verso, escrito à mão: Para sempre, quarto 708. Rafael sentou-se na beira da cama, o papel tremendo entre os dedos. Tudo se misturava. O cheiro, a música, a voz. 10 anos comprimidos em um instante. Mas o que o fez gelar não foi a foto. Foi o reflexo no espelho da parede. Atrás dele, por um breve segundo,
A silhueta de Isabela ainda estava ali, parada à porta, olhando para ele com os mesmos olhos de antes, e então desapareceu. O som do telefone do quarto quebrou o silêncio. Rafael atendeu, sem saber por quê. Do outro lado, uma voz masculina calma, quase confidencial. Senhor Monteiro, o doutor Henrique Vidal pediu para vê-lo amanhã, às 9. Vidal? Ele repetiu surpreso. Ele está aqui em Lisboa? Sim, senhor. Disse que tem algo importante sobre o senhor. E sobre o passado. A ligação caiu. Rafael ficou ali, segurando o fone, olhando o número 708 gravado na parede diante dele. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo de dormir. Lisboa acordava devagar, coberta por uma névoa suave que subia do Tejo. Os bondes amarelos cortavam as ladeiras do Chiado, e o cheiro de café fresco se misturava ao perfume doce das padarias. Rafael desceu do táxi na esquina da rua Garrett, a pasta de couro ainda na mão, tentando parecer calmo. Mas dentro dele, o coração seguia um ritmo irregular. Não dormira quase nada. A imagem dela, Isabela, viva, real, ainda ecoava entre os sonhos interrompidos e o silêncio do quarto 708. O relógio Rolex marcava 8h42. Ele respirou fundo, ajeitou o paletó Armani e entrou no pequeno café que o gerente do hotel havia recomendado. Café à Brasileira, um dos lugares mais antigos da cidade. O som do expresso sendo tirado, as conversas em voz baixa, as colunas douradas refletindo a luz da manhã, tudo ali tinha um ar de nostalgia. Rafael escolheu uma mesa próxima à janela. Pediu um bica duplo sem açúcar. Enquanto esperava, olhou ao redor e o mundo parou novamente. Atrás do balcão, com o cabelo preso num coque simples, estava ela. Isabela. Vestida com o uniforme verde escuro do café, um avental claro e os olhos voltados para a máquina de café. Nenhum traço da mulher elegante de outros tempos. Apenas uma quietude madura, quase triste, como alguém que aprendeu a respirar no silêncio. Rafael sentiu o estômago se contrair. Os dedos apertaram a borda da mesa até ficarem brancos. Ele piscou, duvidando do que via, mas não era sonho. A luz do sol refletia nos fios dourados do cabelo dela. O vapor do café subia lentamente entre os dois. Ela se virou. E o instante foi tão rápido quanto uma nota tocada ao piano. Os olhos de Isabela o encontraram. Sem surpresa, sem espanto. Apenas um brilho contido, como quem já o tinha visto ali desde sempre. Rafael quis levantar, mas o corpo não respondeu. Ela, no entanto, continuou servindo o café a um cliente idoso, com a serenidade de quem aprendeu a esconder tempestades. Um garçom jovem se aproximou de Rafael. Deseja algo mais, senhor? Rafael balançou a cabeça distraído. Não, obrigado. Mas a mente dele gritava o nome dela repetidamente. Isabela, Isabela, Isabela. A cada movimento que ela fazia. Segurando uma xícara, limpando o balcão, apertando o avental com um gesto automático. Ele lembrava de outra cena, de outro tempo, o som do piano, o cheiro de jasmim e uma risada que o vento parecia ainda carregar. Quando ela terminou o turno, tirou o avental e caminhou até a porta dos fundos. Rafael se levantou instintivamente, seguindo-a com passos incertos. O sol agora estava alto, refletindo no paralelepípedo da calçada. Ela atravessou a rua, entrou em uma loja de instrumentos antigos. Casa dos Sons Antigos. Um lugar que parecia parado no tempo. Rafael hesitou na calçada.
Podia simplesmente ir embora, mas algo o puxava, uma força que não era curiosidade, era culpa. Empurrou a porta. O sino pendurado acima da entrada tilintou suavemente. O ar dentro era frio, impregnado de verniz e madeira. No fundo, Isabela estava sentada ao piano, tocando a mesma melodia da noite anterior. Lenta, melancólica, viva. Ela não o olhou, mas sabia que ele estava ali. O som preencheu todo o espaço, e Rafael ficou parado, incapaz de dizer uma palavra. As notas ecoavam pelo interior da loja, como pequenas ondas no ar. O som do piano era doce, mas havia algo nele. Uma tristeza oculta, um intervalo entre as teclas que parecia conter 10 anos de silêncio. Rafael deu 2 passos adiante, devagar, como se temesse que o chão pudesse trair o tempo e levá-lo de volta. O piano era um Bernstein antigo, com o verniz escuro gasto pelo tempo. As teclas brancas já amareladas, o som levemente desafinado, mas sob os dedos de Isabela, aquilo se transformava. Ela tocava com os olhos semicerrados, como quem se confessa em voz baixa. O reflexo da manhã passava pela vitrine e banhava-lhe o rosto, fazendo brilhar pequenas lágrimas que ela não limpava. Rafael reconheceu a melodia. Aquela sequência de notas não era apenas familiar. Era dele. Era a música que compusera para ela, em Coimbra, num quarto pequeno cheio de livros, quando ainda acreditavam que o amor bastava. Ele a chamou baixinho. Isabela! Ela parou de tocar. As últimas notas pairaram no ar por um instante, como se o som relutasse em morrer. Ela não o olhou de imediato. Apenas fechou a tampa do piano com delicadeza e pousou as mãos sobre o tampo, respirando fundo antes de falar. Sabia que um dia você ouviria de novo. A voz dela era serena, mas cada palavra parecia pesar toneladas. Rafael se aproximou mais, hesitando. E por quê? Por que está aqui, Isabela? E essa música? Ela deu um leve sorriso, quase imperceptível. Porque nem tudo o que morre, morre de verdade. Ele não entendeu, ou fingiu não entender. O olhar dele procurava respostas no rosto dela, mas o que encontrou foi um muro. Ela então se afastou do piano. Pegou um pequeno envelope sobre uma estante. O papel estava amarelado, a borda gasta. Você lembra daquela carta que nunca chegou? Perguntou. Rafael ficou em silêncio. Um frio percorreu-lhe a espinha. Sim, ele lembrava. 10 anos atrás, depois da briga final, Isabela prometera escrever uma carta. Mas ela nunca veio. Ele pensara que ela havia desistido, que o silêncio dela era a resposta. Isabela caminhou até ele devagar. Estendeu o envelope. Dentro, uma carta dobrada em 4, com o nome dele escrito em tinta azul. Rafael a pegou, sem força. As mãos tremiam. Abriu o papel e reconheceu a caligrafia dela, limpa, redonda, como se o tempo não tivesse passado. Mas antes que pudesse ler, ela o interrompeu. Não agora! O tom dela era firme, quase suplicante. Leia quando o coração parar de fugir. Ele ergueu os olhos confuso. Você desapareceu durante anos. Eu te procurei. E agora está aqui, trabalhando num café, tocando a nossa música como se nada tivesse acontecido. Isabela respirou fundo. Olhou pela janela, onde os bondes passavam lentamente. Talvez nada tenha acontecido mesmo, Rafael. Talvez tudo ainda esteja acontecendo. O silêncio entre os dois foi denso, quase palpável. Ele quis falar, mas o sino da porta soou. Um senhor entrou para consertar um violino, quebrando o encanto do instante. Isabela aproveitou para colocar o envelope de volta sobre o piano. Depois disse apenas,
Se quiser respostas, venha amanhã, ao pôr do sol, no miradouro de Santa Luzia. E saiu, sem olhar para trás. Rafael ficou ali, com a carta nas mãos, sem coragem de abri-la. O som do piano ainda vibrava nas paredes, um eco de tudo o que foi e do que ainda seria. Do lado de fora, Lisboa seguia seu ritmo, mas para Rafael o tempo parara. Suspenso entre o agora e um passado que insistia em respirar. O sol começava a descer sobre Lisboa, tingindo o Tejo de tons dourados e lilazes. Os azulejos da muralha refletiam o brilho da tarde, enquanto os turistas com câmeras em punho tentavam capturar o momento em que o céu se despede do dia. Rafael subiu a colina devagar, as mãos no bolso, o envelope amassado junto ao peito. A cidade parecia respirar diferente ali em cima. Um ar antigo, quase sagrado. O miradouro de Santa Luzia sempre tivera algo de mágico. As buganvílias pendendo sobre as colunas brancas, as guitarras portuguesas tocando fado em algum canto, e o murmúrio do rio lá embaixo, como um segredo distante, ela já estava lá. De costas para ele, encostada no parapeito de pedra, observando o pôr do sol. O vento brincava com o cabelo solto de Isabela e a luz dourada desenhava-lhe o perfil com uma delicadeza dolorosa. Rafael ficou parado a poucos metros. Por um instante, quis apenas olhar, como quem tenta memorizar algo que sabe que vai perder de novo. "Você veio", ela disse, sem virar o rosto. A voz dela soou calma, mas havia algo na forma como segurava o xale. Um gesto de quem teme o frio, ou talvez o que vem depois dele. "Claro que vim", respondeu Rafael, aproximando-se. 10 anos esperando uma explicação merecem, no mínimo, um pôr do sol bonito. Ela sorriu, de leve, mas não havia ironia, apenas cansaço. "Você ainda é o mesmo", disse ela, sempre tentando esconder dor com humor. Rafael respirou fundo. "E você ainda é um enigma. Por que sumiu, Isabela? Eu te procurei em toda parte. E quando desisti, você aparece aqui, tocando nossa música." Ela virou-se então. Os olhos, verdes como antes, tinham agora um brilho mais frio. Nem tudo pode ser explicado. Algumas coisas precisam ser sentidas." Ele ergueu o envelope. "Essa carta era para me fazer sentir o quê? Abandono?" Ela hesitou. O vento soprou forte, levantando o papel nas mãos dele. "Lê!" sussurrou. Mas não tenta entender tudo de uma vez?" Rafael abriu a carta. A caligrafia era mesmo dela. As primeiras linhas pareciam comuns. Lembranças, arrependimentos, promessas de amor. Mas no meio do texto, as palavras começaram a pesar. "Se um dia você ler isso, talvez eu já não possa voltar. Não por escolha, mas porque o destino decidiu por mim. Há coisas que você não pode saber agora. Coisas que dizem respeito à sua própria vida, Rafael. Cuide-se e nunca volte a Coimbra." Ele parou. O coração disparou. "O que isso quer dizer?" perguntou, a voz quase um sussurro. Isabela desviou o olhar para o horizonte. O sol estava quase sumindo. "Você lembra da noite antes de eu ir embora?" Como poderia esquecer? "Então sabe que alguém nos viu juntos? E sabe quem era?" Rafael empalideceu. "Meu pai", ela assentiu. "Ele me procurou na manhã seguinte. Disse que se eu te amasse de verdade, devia desaparecer. Que havia coisas no passado dele que podiam destruir o teu futuro." Rafael deu um passo atrás, atordoado. "Ele te ameaçou?" Isabela sorriu com amargura. "Ele me comprou o silêncio. Com o mesmo dinheiro que te deu para estudar em Londres." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Rafael. As palavras dela ecoaram no ar.
misturadas ao fado distante que alguém tocava no miradouro. "Você foi embora para me proteger?" murmurou ele. "Não", respondeu ela, e as lágrimas finalmente caíram. "Fui embora porque te amava demais para te ver odiar o próprio pai." O sol desapareceu atrás das colinas. Por um momento, só o som das gaivotas cortando o céu preenchia o espaço entre eles. Rafael estendeu a mão, mas ela deu um passo para trás. "Não tenta me trazer de volta, Rafael. Já não sou quem você conheceu." Ele baixou a cabeça, a carta amassada entre os dedos. "E o que eu faço com tudo isso agora?" Ela se aproximou, tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. "Guarda, porque um dia vai entender que algumas respostas chegam quando a gente para de perguntar." E saiu, sem olhar para trás. Rafael ficou ali, parado, vendo a silhueta dela desaparecer entre as vielas de Alfama, enquanto o céu escurecia sobre Lisboa. O fado continuava, distante, cantando sobre amores que se perdem e voltam, tarde demais. O trem partia de Lisboa rumo ao norte sob um céu cinzento. Rafael viajava sozinho. Na mão, um envelope manchado de sal e tempo. Na outra, uma passagem de volta ao passado. Coimbra o esperava, a cidade onde tudo começara e terminara. Lembrou-se do tempo em que era apenas um estudante, dividindo pão e promessas com Isabela, filha de um professor de música, enquanto ele, herdeiro de um império, vivia à sombra do pai, Antônio Duarte. Naquela noite chuvosa em que o pai surgiu sem aviso, destruiu o que o amor construíra. Isabela partiu ao amanhecer e o silêncio tomou o lugar das promessas. Anos depois, ao retornar, Rafael encontrou na velha escola de música uma mulher idosa que lhe falou de Isabela e de uma menina de olhos verdes iguais aos dele. O som distante de um piano o guiou até uma porta entreaberta. Lá, a menina tocava a mesma melodia que um dia fora deles, enquanto Isabela observava em silêncio. O tempo parou. No fim da tarde, diante do piano, o reencontro aconteceu. O olhar de Isabela misturava medo e rendição. O de Rafael, esperança e dor. A criança perguntou quem ele era. E o silêncio revelou tudo. Rafael se ajoelhou, reconhecendo nos olhos dela o espelho do próprio passado. Isabela, em lágrimas, confessou. Escondera a verdade para protegê-los, pois o pai dele teria destruído todos. Rafael sentiu o peso de 10 anos roubados, mas no gesto inocente da menina, ao tocar-lhe a mão, compreendeu que o amor sobrevivera ao tempo. Naquela noite, incapaz de repousar, Rafael vagou por Coimbra. O vento do Mondego sussurrava perguntas sem resposta. No dia seguinte, partiu para Lisboa. No edifício do Art Holding, confrontou Jorge, o antigo assistente do pai. Soube então que Antônio comprara o silêncio de Isabela não por desprezo, mas por medo. Medo de um passado manchado por fraude, escândalo e morte, envolvendo o nome da família e a mãe de Isabela. Para preservar o próprio legado, ele destruíra o futuro do filho. Diante do Tejo, Rafael abriu a velha carta e compreendeu que a ruína não viera do amor, mas do silêncio. E ali, sob o céu vermelho de Lisboa, decidiu enfrentar o pai, nem que isso lhe custasse tudo. O avião pousou em Guarulhos, sob um céu de chumbo. A chuva fina caía sobre as asas metálicas, e Rafael observava as gotas escorrendo pelo vidro, como se o próprio tempo chorasse por ele. São Paulo o recebeu com o mesmo caos de sempre. As luzes dos prédios refletindo no asfalto molhado, os motores, o ruído distante da cidade que nunca dorme, mas dentro dele tudo era silêncio. O carro da empresa o esperava. Nenhuma palavra foi dita durante o trajeto até o bairro dos Jardins.
O motorista sabia, todos sabiam, que o filho do Sr. Duarte estava de volta e que algo iria acontecer naquela noite. O edifício Duarte Holding erguia-se como uma fortaleza de vidro e concreto. 30 andares de poder, silêncio e segredos. No topo, o escritório de Antônio Duarte, um império em forma de sala. Rafael subiu sozinho. O elevador refletia o rosto dele. Pálido, determinado, mas com o olhar de quem carrega um campo de batalha dentro do peito. Quando as portas se abriram, o cheiro de charuto e couro o atingiu de imediato. Era o mesmo aroma que marcou toda a infância dele. O cheiro do medo, disfarçado de autoridade. Antônio Duarte estava lá, sentado atrás da grande mesa de Nogueira, com uma taça de conhaque e o olhar firme sobre o horizonte de São Paulo. Finalmente resolveu voltar, disse ele sem virar o rosto. A voz era grave, controlada, quase teatral. Rafael não respondeu. Apenas colocou o envelope sobre a mesa. O som do papel batendo na madeira ecoou como um disparo. Lembra disso? Perguntou ele, a voz contida. Foi o que sobrou do que você destruiu. O pai virou-se lentamente, os olhos frios, acostumados a negociar fortunas e mentiras. Eu fiz o que precisava ser feito. Você era um garoto, e ela, uma distração perigosa. Rafael avançou um passo. Perigosa? Ela me amava. E o que havia de tão perigoso nisso? O pai levantou-se, apoiando as mãos na mesa. O perigo não era ela, era o que ela carregava. O silêncio caiu pesado. Explique, disse Rafael, a voz quase num sussurro. Antônio caminhou até o bar, encheu outro copo de conhaque e bebeu de um gole só. Depois, fitou o filho com um olhar cansado. Pela primeira vez, sem arrogância. O pai dela morreu por minha causa. Rafael empalideceu. O quê? Um acidente. Um investimento fracassado. Há muitos anos. Ele era meu sócio. Quando tudo ruiu, alguém precisava pagar. E ele pagou com a vida. A mãe dela jurou vingança. Eu não podia deixar essa história voltar à tona. Não depois de tudo o que construí. Rafael olhava incrédulo. Cada palavra era um golpe. Então você separou a gente, porque tinha medo da verdade? Não era medo, respondeu Antônio. Era necessidade. Você era o herdeiro. Se a imprensa descobrisse, se ela falasse, tudo teria acabado. Rafael deu uma risada amarga. Acabou do mesmo jeito. Só que agora não restou nem família, nem verdade. O pai apertou o copo com força. O som do cristal rachando encheu a sala. Você acha que entende o mundo, Rafael? O mundo não é feito de amor. É feito de poder e de silêncio. Rafael respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. Então talvez seja a hora de quebrar o silêncio. O pai sorriu, um sorriso triste, cansado. E destruir tudo o que construí? Rafael olhou para o reflexo da cidade nos vidros da janela. E talvez algumas coisas precisem ser destruídas para que algo real possa existir. Antônio se virou, mas tropeçou levemente. O corpo curvado, a respiração curta, a mão pressionando o peito. Rafael correu até ele. Pai! Mas o velho homem o afastou com um gesto. Não me salve. A verdade está no cofre. Código 2407. As palavras morreram nos lábios dele. A taça caiu, o conhaque espalhou-se como sangue sobre o tapete. Rafael ficou imóvel, assistindo à queda de um império. Não de prédios, mas de mentiras. O som distante das sirenes subia da avenida, misturado ao barulho da chuva contra os vidros. Lá fora, São Paulo seguia viva. Mas para Rafael, tudo havia terminado. Ou talvez, finalmente, começado. A madrugada envolvia São Paulo em uma penumbra azulada. As luzes dos prédios piscavam ao longe,
e a chuva fina continuava a cair, lavando o asfalto e o destino de quem ousava encarar o passado. O corpo do pai já havia sido levado. Os médicos disseram o que Rafael já sabia. Um ataque fulminante, rápido demais para arrependimentos. Agora, o escritório estava vazio. Somente ele. E o som distante da cidade, filtrado pelas paredes de vidro. O cofre ficava atrás do retrato antigo do avô. Uma pintura enorme de um homem que também morrera cercado por poder e solidão. Rafael afastou o quadro. O código ainda ecoava na cabeça. 2407. Os dedos tremiam. O mecanismo girou com um clique seco. A porta se abriu. Dentro, apenas uma caixa de madeira escura e uma pasta de couro. Nada de barras de ouro nem dinheiro. Apenas papéis. Ele levou tudo até a mesa. Abriu primeiro a pasta, documentos, recortes de jornal, contratos antigos, e entre eles uma carta datilografada, com o timbre Duarte ou Martins Liquincúltida. Declaração de encerramento de sociedade, 15 de março de 1993. Os nomes estavam ali: Antônio Duarte e Eduardo Martins, o pai de Isabela. E, no rodapé, uma assinatura borrada, manchada de algo que parecia sangue seco. Ao lado, uma nota de jornal. Acidente em Coimbra mata empresário local. As causas permanecem sob investigação. Suspeita-se de sabotagem mecânica? Rafael sentiu o ar faltar. O pai de Isabela, morto num acidente. E o pai dele envolvido, pegou a caixa de madeira. Dentro mais papéis. Mas também uma fita cassete, rotulada à mão. Confissão, 2002. No fundo da gaveta, encontrou um gravador antigo. Ligou-o. O chiado encheu a sala. Depois, a voz, rouca, cansada, inconfundível. Se alguém ouvir isto, é porque o tempo me venceu. Rafael, meu filho, talvez um dia você entenda. Eduardo Martins morreu porque eu o deixei morrer. Rafael fechou os olhos. O chão girava. Ele descobriu algo que podia arruinar tudo. O desvio, o acordo com o governo. Disse que me denunciaria. Eu mandei consertar o carro dele. E o freio falhou. Nunca soube se foi Deus ou o destino. Mas aceitei o silêncio como castigo. O chiado aumentou. Quando vi você e a filha dele juntos, percebi que o passado voltava. Não podia deixar. Paguei o preço do silêncio e comprei o dela. Mas o que não sabia era que ela levava mais que um segredo. Levava uma vida dentro dela. O gravador clicou. Silêncio. Rafael ficou parado, o coração batendo alto no peito. A confissão do pai soava como um veredicto. O império da família fora construído sobre sangue. E a filha de Isabela, sua filha, era o elo entre culpa e redenção. Ele se levantou trêmulo e foi até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava indiferente. Os carros, as luzes, o som distante de uma sirene. O reflexo no vidro mostrava dois homens. Ele e a sombra do pai atrás. Por um instante, Rafael pensou ver o velho ali, de novo, sentado à mesa, o olhar duro. Mas não, era só o reflexo do próprio destino repetindo-se. No canto da mesa, uma carta escrita à mão, diferente das outras, endereçada a ele. Rafael, quando encontrar isto, talvez já tenha me ido. Sei que me odiará, e com razão. Mas tudo o que fiz foi para que você pudesse viver sem carregar o peso que me destruiu. Há pecados que não se apagam. Só podem ser herdados. Se quiser quebrar o ciclo, não faça como eu. Escolha o amor. As lágrimas caíram silenciosas. A carta escorregou de suas mãos e pousou sobre o chão frio.
Rafael olhou para o horizonte, onde o amanhecer começava a atingir o céu. Pela primeira vez entendeu o preço da verdade. Não era a culpa, nem a dor. Era a impossibilidade de voltar a ser inocente. Pegou o telefone. Discou o número que decorara de cor há uma década. A voz de Isabela respondeu do outro lado. Calma, baixa. Rafael! Ele fechou os olhos. Preciso ver você. Agora. Lisboa amanhecia envolta em neblina. As ruas do bairro Alto ainda dormiam, com o cheiro de café fresco saindo pelas portas entreabertas das padarias. Rafael desceu do táxi, com o mesmo cansaço de quem carregava não uma mala, mas o peso de uma vida inteira nas costas. Na mão, a pasta de couro com os documentos e a carta final do pai. No peito, um turbilhão entre raiva e compaixão. A cidade parecia igual, mas ele não era mais o mesmo homem que partira dali semanas atrás. Os passos dele ecoavam sobre o paralelepípedo molhado, até parar diante da pequena Casa Branca, na Rua das Flores, onde Isabela vivia com a filha. A janela estava aberta. Lá dentro, o som suave de um piano. A mesma melodia de sempre, mas agora mais lenta, mais madura, como se cada nota carregasse o tempo e o perdão. Ele ficou parado na calçada, ouvindo. O coração batia devagar, como se estivesse aprendendo a existir de novo. A porta se abriu. Isabela apareceu, vestida de branco, os cabelos presos de forma descuidada, e um olhar calmo, cansado, mas sereno, como quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Você voltou, disse ela simplesmente. Rafael assentiu. Não havia mais espaço para discursos. A voz dele parecia vinda de outro tempo. Eu ouvi tudo, a gravação, os documentos, a verdade. Ela fechou os olhos por um instante, como se confirmasse um destino que já sabia. Então agora você entende por que precisei desaparecer. Ele se aproximou, devagar. O ar entre eles cheirava a café e chuva. Entendo, mas isso não muda o que fomos, nem o que ainda somos. Isabela desviou o olhar, as mãos trêmulas segurando a moldura da porta. A verdade muda tudo, Rafael. Ela destrói o que não foi construído com ela. Ele tirou algo do bolso. O gravador. O mesmo que usara na noite anterior. Colocou-o sobre a mesa da varanda e apertou play. A voz do pai encheu o ar. Se quiser quebrar o ciclo, não faça como eu. Escolha o amor. As palavras pairaram entre os dois, como se o velho homem ainda estivesse ali, assistindo. Rafael falou baixo. Foi a última coisa que ele disse para mim. Isabela encostou a cabeça na parede, olhos marejados, o rosto iluminado pelo sol nascente. E você acredita nele? Ele respirou fundo. Pela primeira vez, sim. O piano dentro da casa continuava, agora com notas mais vivas. Era a menina, tocando sem saber que, lá fora, o destino dos adultos mudava para sempre. Rafael entrou devagar. Na sala, a menina olhou para ele e sorriu. Mamãe, ele voltou. Isabela fechou os olhos emocionada. Rafael ajoelhou-se ao lado da criança e, com voz trêmula, perguntou: Posso ouvir você tocar de novo? A menina assentiu e voltou às teclas. Os dedos pequenos dançavam sobre o piano e o som enchia o ar com algo novo, uma mistura de esperança e despedida. Isabela se aproximou. Ficou atrás dele, olhando os dois. O homem que um dia amou e a criança que unia tudo o que restou. Quando a música terminou, houve silêncio. Mas era um silêncio diferente, não o da perda,
mas o da paz. Rafael levantou-se e a olhou nos olhos. Não quero apagar o passado. Quero viver com ele e com vocês. Isabela sorriu com lágrimas. E se o mundo não permitir? Ele segurou a mão dela. E então a gente constrói outro. Lá fora, o sol finalmente atravessava a neblina, banhando Lisboa de dourado. O rio Tejo brilhava ao longe, como se o tempo tivesse decidido, por um instante, perdoar os que ousaram amar demais. Os dias seguintes foram estranhamente serenos. Lisboa parecia mais leve, como se o vento do Tejo soprasse um tipo de esquecimento que curava. Rafael alugou um pequeno apartamento em Alfama, com vista para o rio e o som constante dos bondes subindo e descendo as ladeiras. Nada lembrava o mundo corporativo de São Paulo, nem os relógios suíços, nem os escritórios espelhados, nem o peso do sobrenome Duarte, agora. As manhãs começavam com o cheiro de pão quente da padaria Batalha e o riso da menina ecoando pelo corredor enquanto Isabela preparava café. Ele observava as duas, sentado na varanda com o jornal esquecido sobre a mesa, pensando em como era possível tanta vida caber em um espaço tão pequeno. A menina, Beatriz, o nome que ele repetia mentalmente como uma oração, tinha o dom de transformar qualquer instante em melodia. A cada tarde, inventava músicas novas no piano antigo que Isabela comprara em segunda mão. Um Yamaha gasto, mas com alma. Rafael passava horas ouvindo-a tocar, o coração alternando entre orgulho e culpa. Via nela tudo o que perdera e tudo o que ainda podia salvar. Isabela parecia diferente também, mais leve, mais risonha, embora um cansaço profundo ainda morasse nos olhos dela. Às vezes, quando pensava que ele não a observava, ficava olhando o horizonte, como quem teme que o vento traga de volta o passado. Uma noite, enquanto o luar banhava o pátio, os três jantaram juntos pela primeira vez. Peixe grelhado, vinho branco e o som distante de um fado vindo do bar da esquina. A conversa foi simples. Coisas do dia, risadas pequenas, Beatriz contando que sonhava tocar em um teatro grande, com luzes e aplausos de verdade. Rafael sorriu, mas dentro dele algo se partiu levemente. O destino parecia generoso demais para durar. Mais tarde, quando Isabela lavava os pratos, ele se aproximou por trás, passou as mãos pelos ombros dela e sussurrou: "Por que você ainda tem medo?" Ela parou por um instante, o olhar perdido na água corrente. "Porque a felicidade, Rafael, sempre me parece um empréstimo. E eu nunca soube quando vai chegar a hora de devolver." Ele a virou de frente, segurou o rosto dela com as duas mãos. "Então dessa vez a gente não devolve. A gente paga ficando." Ela sorriu, mas o sorriso era triste. "Você fala como se o amor pudesse pagar o mundo." Ele beijou-a na testa. "Pode, se o mundo for pequeno o bastante." Do lado de fora, o vento soprou forte, fazendo as cortinas dançarem como véus. Beatriz apareceu na porta, sonolenta, abraçando um ursinho. "Pai, você vai me levar para a escola amanhã?" A palavra pai pairou no ar. Suave, inesperada, absoluta. Rafael piscou, tentando conter a emoção. "Claro, meu amor." A menina sorriu e voltou para o quarto. Isabela olhou para ele com lágrimas nos olhos e, pela primeira vez em anos, não disse nada. O silêncio entre eles não era mais um muro, era um abrigo. Nos dias seguintes, a rotina continuou simples. A escola de música, o mercado, as tardes no Miradouro de Santa Luzia, onde Rafael e Isabela se sentavam lado a lado, vendo a cidade respirar sob a luz do entardecer.
Mas o destino, paciente, esperava na esquina, num sábado de manhã, enquanto Rafael comprava pão na padaria. Um jornal dobrado sobre o balcão chamou sua atenção. A manchete dizia: Escândalo Duarte Holding. Novas provas ligam empresário à morte antiga em Coimbra. A xícara em sua mão tremeu. A imagem do pai, a gravação, o nome Martins, tudo voltou de uma só vez. Isabela entrou na padaria, sorrindo. Beatriz quer te mostrar uma música nova. Ele a olhou e o coração apertou, porque sabia que a paz deles tinha prazo, e esse prazo acabava agora. As manchetes se espalharam como fogo. O nome Duarte estava em todos os jornais, associado a escândalos, fraudes e a morte que o tempo não conseguiu apagar. Rafael passou dias tentando conter o colapso. Advogados, repórteres, telefonemas sem fim. E, no meio disso tudo, o medo de que Isabela e Beatriz fossem arrastadas junto. Mas era tarde. Na porta da escola de música, fotógrafos esperavam. Isabela caminhava de cabeça erguida, a mão firme segurando a da filha. Os flashes cortavam o ar como trovões. À noite, na varanda de casa, Rafael olhava o Tejo em silêncio. A cidade parecia dormir, mas dentro dele tudo ardia. Isabela se aproximou. O vento jogava-lhe os cabelos no rosto. Eles vão te destruir, disse ela baixo. Já estão fazendo isso. Ele sorriu cansado. Talvez precisasse ser destruído para me tornar alguém real. Ela segurou a mão dele. E nós? O que vai ser de nós? Rafael olhou para o horizonte. As luzes da ponte 25 de abril refletiam no rio, como cicatrizes de ouro sobre a escuridão. Vocês não podem levar o meu nome, disse ele por fim. Mas podem levar o meu amor. Isabela baixou o olhar. Sabia o que ele queria dizer. E sabia também que era a única escolha possível. No dia seguinte, partiu com Beatriz para o interior. Deixou apenas uma carta sobre o piano. Alguns silêncios não são covardia. São amor em forma de proteção. Sem assinatura. Apenas a música. A mesma que ele compusera em Coimbra. Ainda aberta sobre as teclas, esperando por alguém que nunca mais voltaria a tocá-la. Rafael ficou em Lisboa. A holding faliu, os jornais mudaram de assunto e o tempo seguiu, implacável. Mas toda tarde, ao cair do sol, ele voltava ao miradouro de Santa Luzia, sentava-se no mesmo banco e ouvia o eco distante de um piano vindo de algum lugar da cidade. Às vezes, jurava ouvir risadas. Às vezes, acreditava ver duas silhuetas, uma mulher e uma menina, cruzando a ponte, envoltas em luz. E então sorria, sabendo que, em algum canto do mundo, o silêncio que os separou agora os unia de novo. O último, o mais puro, o silêncio do amor que não precisou de perdão.